Olá, seja bem-vindo a mais um Alba Entrevista. Ela é diretora da Paulo Darzé Galeria, uma das mais conceituadas galerias de arte do Brasil, com sede em Salvador e atuação de 40 anos no mercado, nos mais diversos segmentos da arte brasileira contemporânea. Estamos falando da curadora de arte e pesquisadora de arte afro-brasileira, Thaís Darzé, nossa convidada. Seja bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu, Jefferson. Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super prazeroso e uma troca muito especial. Certamente. E me corrija se eu estiver errado, mas você nasceu no mesmo dia em que seu pai, Paulo, fundou... No mesmo ano. No mesmo ano, aliás. Mesmo ano, isso. Então, já começou me corrigindo de verdade. No mesmo ano em que seu pai fundou a galeria que leva o nome dele. Exatamente. Ou seja, imagino que desde a sua infância você já frequentava ateliês de artistas, exposições. Quando é que você percebeu que, de fato, a arte ia fazer parte do seu dia a dia profissionalmente? Bom, profissionalmente eu percebi muito jovem, assim, acho que ainda na minha infância, acho que com uns 10 anos de idade. Eu sempre fui aquela criança que tinha um pouco de tino comercial, gostava de vender os gibis usados, as roupas usadas, fazia quitandinha, então eu tinha muito essa coisa do comércio. Meu pai, ele é descendente de imigrantes libaneses e também tem essa veia, essa relação forte com o comércio. E eu sempre me interessei pelas obras de arte que estavam penduradas em casa e pela história, né? Então, assim, poder conviver, frequentar ateliê de artista. Então, meu pai sempre fez muito esse exercício comigo, desde que eu sou muito pequena, de adivinhar de quem era o artista. Ele me mostrava a obra e a nossa brincadeira, a nossa intimidade sempre transitava por essas brincadeiras de adivinhar. E, no meu caso, adivinhar quem era o artista e qual era a sua respectiva obra. E depois você acabou se profissionalizando nessa área, não é? Foi para a Inglaterra, hoje curadora de arte. A gente vive numa cidade em que a diversidade cultural é enorme, ou seja, artistas de diversas vertentes. Como é que você busca valorizar os artistas locais para disponibilizar espaços para a exposição das obras deles? É muito engraçado isso, Jefferson, porque eu fui para a Inglaterra em 2014, fui fazer um curso de especialização e, óbvio, eu estava num país de primeiro mundo, tive a oportunidade de acessar uma das melhores universidades e tive um curso altamente eurocentrado, principalmente por estar na Europa, enfim, ter esse olhar. Quando o meu regresso para o Brasil, o efeito é justamente contrário. Aí eu começo a me especializar e ter muito mais interesse sobre a arte afro-brasileira, sobre o que seria um processo decolonial, né? A pesquisa decolonial que começa a chegar na Europa nos anos 60, mas muito mais tardiamente no Brasil. E aí minha pesquisa ela muda completamente de vertente. Acho que ir para a Europa e ver um viés do conhecimento tão distinto do que era a minha realidade, me fez abrir os olhos para o que eu estava aqui o tempo inteiro e não conseguia enxergar. Então, para mim, foi fundamental essa oportunidade de sair, para me interessar de uma forma muito mais profissional, muito mais contundente, né? Me aprofundar numa pesquisa do que estava ao meu redor durante toda a minha vida. Sim, pode concluir. E aí eu adentro, né, me encanto por esse universo e começo a pesquisar de forma mais sistemática outros cânones do conhecimento dentro das artes visuais. Pois é, essa diversidade, por mais que seja super evidente, não é? Essa diversidade cultural, tem como definir a arte soteropolitana? Você identifica características que sejam únicas dessa nossa arte por aqui? A gente tem nossas peculiaridades, sem dúvida nenhuma, mas a gente tem artistas de vanguarda, artistas que têm capacidade de se comunicar com aquilo que acontece no mundo de forma universal. Então, assim, por mais que você tenha características de matrizes culturais que são da formação cultural da Bahia, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, do grande mestre Didi, né, que é um artista muito conhecido, altamente respeitado, as diversas versões do mestre, né? Não só como artista visual, mas como sacerdote, como pesquisador. Então, todas as versões do mestre, elas são aclamadas e têm a sua importância. Mas o seu trabalho, de alguma forma,
mesmo ligado a raízes tão profundas, né, do culto de matriz africana, que seria algo que traria essa baianidade, ele se comunica de forma intensa com o outro lado do Atlântico, com essa África que ficou para essa trajetória, né, essa África que ficou lá atrás tantos anos, essa ancestralidade que foi trazida depois de tantos anos, e aí essa cultura que permanece ainda preservada dentro das comunidades terreiras, mas ainda assim ele cria um vocabulário, um repertório que é capaz de se comunicar com o mundo. Então eu consigo ir para uma feira na Europa e tocar, eu consigo ir para fazer uma exposição nos Estados Unidos e ele consegue ser compreendido. Então essa coisa única e universal que o artista plástico consegue alcançar, independente dele ser baiano, dele ser do Amazonas, ou dele ser do Tocantins, ou do eixo Rio-São Paulo, que seria considerado como arte brasileira mais hegemônica, com certeza qualquer artista de qualquer localidade, ele com talento, com conhecimento, com pesquisa, ele consegue alcançar. A arte, ainda mais hoje, né, com essas novas tecnologias, essa globalização, ela acaba assumindo um caráter meio universal. Exatamente. Mesmo. Esse acesso à informação, ele acaba... Como é que a Paulo Darzé Galeria lida com essas novas tecnologias? Até que ponto elas ajudam na valorização da arte local? A comunicação, sem dúvida nenhuma, é um ponto-chave. A velocidade da comunicação que hoje a gente tem, ela é assustadora. O pós-pandemia traz essa velocidade, essa possibilidade, tanto de comunicar com o público em geral, o público que apenas consome cultura, porque a gente tem um consumo que é o de cultura e o consumo do objeto, né? A aquisição, entre consumir cultura e aquisição de obras de arte, são públicos, mas são públicos também que a galeria atinge. Uhum. Então, a gente tem essa velocidade. E outra, o colecionador também, ele passou a conseguir tomar a decisão e a comprar remotamente. O que era uma coisa que no pré-pandemia as pessoas tinham mais cuidado, enfim, elas não tinham tanto esse hábito. E hoje não, hoje o colecionador, ele consegue... tomar a decisão através de fotografia, através de uma comunicação mais digital. Então, isso mudou muito no decorrer dos anos. A velocidade da comunicação, a velocidade da informação e a tomada de decisão, muitas vezes, sem ser presencial. Quem está do lado de fora, mas do mercado de arte, reconhece a importância da galeria, da Paulo Darzé. E quem está do lado de dentro, como é que você avalia a importância da galeria para o mercado de arte, seja de Salvador, da Bahia, do Brasil? Avaliar a própria importância é algo bem difícil. Então, acho que eu procuro não fazer essa avaliação, eu procuro estar diariamente desenvolvendo um trabalho consistente, uma pesquisa importante, elaborando uma pauta de exposições, entregando essa pauta de exposições, devolvendo essa cultura para a cidade. A gente tem um compromisso e uma entrega social para além... A gente está falando de uma galeria comercial, né, uma instituição privada com fins lucrativos. Uhum. Nós não somos uma instituição pública, mas a gente tem esse compromisso, né? A gente vive do mercado soteropolitano, apesar de ser importante nacionalmente e atingir coleções e instituições no âmbito nacional e internacional, mas a gente tem esse compromisso com a cidade, esse retorno. Tudo que a gente construiu, a gente deve à cidade, a gente deve ao Estado. E aí o mínimo que a gente se preocupa é sempre de fazer essa entrega, né? As portas da galeria, elas são abertas ao público. Você não precisa agendar horário, você pode ir visitar. Todas as exposições, elas também são abertas ao público da cidade em geral. A gente não faz vernissagem privada, de portas fechadas, né, para convidados. Isso a gente tradicionalmente nunca fizemos. Sempre aberto ao público. Sempre aberto ao público. Então, ela tem esse caráter social, essa entrega para a cidade. E a gente está sempre preocupado justamente em fazer isso, né, em fazer mostras com um pensamento curatorial, com uma qualidade artística importante, se preocupar em sessão de pauta e oportunizar artistas mais jovens, tanto daqui quanto de fora, trazer artistas importantes que a cidade muitas vezes não tem a oportunidade de ter por
Por questões de gestão, né? Às vezes as gestões culturais, elas oscilam de governo para governo, mas a galeria, por ser uma instituição privada, a gente consegue sempre manter essa regularidade. Então, a gente consegue trazer nomes importantes que, às vezes, o público em geral não está tendo a oportunidade de ter acesso e a galeria consegue trazer isso de forma híbrida, tanto no sentido comercial, mas também no sentido de oferecer essa programação cultural para a cidade. Você toca num ponto legal, que é o olhar da curadoria, não é? A gente vivendo nessa cidade que é uma pluralidade total de artistas, de vertentes diferentes. Ou seja, pode ser que em cada esquina a gente tenha um artista. Como é que, quais são os caminhos para ter um espaço na Paulo da Zé Galeria? Quais são os critérios que você utiliza para, não, esse daqui eu vou abrir espaço para uma exposição dele? Bom, tem uma relação subjetiva, óbvio, que é um sentimento, um feeling. Eu não posso dizer que isso não existe, existe um feeling, mas existe também uma análise mais técnica. Que leva em conta o quê? Que leva em conta a qualidade artística do ponto de vista técnico. Então, se é uma pintura, uma análise da pintura, da qualidade da pintura, dos materiais utilizados, dessa questão técnica. Tem uma questão da originalidade. Né? Então, se você vê ali algo novo, algo inédito, um artista com personalidade, uma voz, né? Hoje a gente se preocupa muito com a questão da narrativa, né? Do que é que esse artista traz por trás dele enquanto voz. E hoje um dos critérios que a gente se preocupa muito é essa questão da diversidade. Né? Que diversidade, qual é essa questão da inclusão e da diversidade que essa voz traz? Né? A gente busca sempre ter um acervo e um número de artistas que tragam essa pluralidade, essa polifonia para o acervo e para o número de artistas representados da galeria. A gente está recém-saído de uma pandemia que provocou um impacto muito grande em todos os segmentos, mas na área da cultura foi um impacto particularmente muito forte. Sim. Como é que você avalia o mercado hoje? Ele está promissor, está aquecido? Já recuperou o tempo perdido por causa da pandemia? Durante a pandemia, a gente teve uma retração muito grande no ponto de vista de consumo de cultura, né? A impossibilidade, as instituições fechadas, os espaços culturais impedidos de ter acesso ao público. E, ao mesmo tempo, a gente sentiu um impacto econômico também muito forte, principalmente no que tange o mercado de artistas mais jovens. Acredito que, do ponto de vista econômico, as classes mais baixas e a classe média foi muito impactada. Então, quando a gente trata de consumo de artistas mais jovens, de obras de arte mais acessíveis, esse consumidor ele sentiu mais a pressão e o impacto econômico durante a pandemia. Isso vem se recuperando de forma muito lenta e muito gradativa, e acredito que a gente ainda vai demorar alguns anos para recuperar esse mercado. Você estava falando aí do seu olhar subjetivo, apesar de que critérios técnicos também para definir se essa arte merece ou não nota 10, enfim. E para também definir o próprio preço da arte, não é? Há uma percepção, e também me corrija se eu estiver equivocado, mas de que uma obra de arte de qualidade, uma obra de arte que tenha o seu mérito, é cara. Eventualmente, a gente, inclusive, se depara com um leilão de uma obra de arte X, que milhões de dólares. Como é que se define o valor de uma obra de arte em função dessa subjetividade, em função de critérios técnicos? Mas eu vou pedir essa resposta para daqui a pouquinho, para o próximo bloco. A gente volta já já nesse papo com Thaís Darzé. E eu espero você, já já. Já estamos de volta. Thaís Darzé, diretora da Paulo Darzé Galeria de Arte, uma das mais conceituadas galerias de arte do Brasil, está aqui conversando conosco. Volto a agradecer os elogios. Mas é verdade, é uma galeria super conceituada. E deixa eu te perguntar, o que eu deixei suspenso no ar no bloco passado. O que justifica uma determinada obra custar milhões de dólares, como eventualmente acontece, que para um olhar leigo, por que tanto dinheiro? Não consegue entender, não é? E às vezes uma obra que aparentemente é mais sofisticada não tem o mesmo valor.
Como é que explica a definição desse valor para a obra de arte? Na pergunta anterior, Jefferson, você chegou a falar assim, é como se a obra, para ter qualidade, precisa ser cara. Isso de forma alguma. Então, assim, o valor e preço são coisas distintas. Então, você pode ter uma obra de muito valor, porém que não teve preço porque não teve um mercado construído. Mas você tem excelentes obras de excelente qualidade que não tiveram preço. Mas a formação de preço, ela também tem uma trajetória, ela também tem uma razão. Muitos artistas jovens, às vezes, chegam na galeria e a gente começa a trabalhar e eles já acham que da noite para o dia, simplesmente por estar trabalhando na galeria, que o valor já vai, que o preço já vai duplicar, triplicar. E eu, às vezes, tenho muito trabalho para poder explicar, né, e instruir esses artistas mais jovens de como se dá a formação de preço. No Brasil, que é um fato positivo, né, eu sou muito contra, às vezes, um olhar muito eurocentrado acerca do nosso mercado, acerca de nossa arte. A gente precisa ter um olhar mais brasileiro, pensar em outros cânones do conhecimento, né, nossas matrizes ancestrais que transitam por outras matrizes além da Europa. Mas no caso da formação de preço, a gente tem uma formação de preço mais similar com a Europa, que de alguma forma traz um lastro e uma segurança de valor. E eu acho que isso é um ponto positivo. Então, o preço ele é construído de acordo com a formação de currículo desse artista. Então, não é simplesmente por começar a trabalhar numa galeria ou simplesmente porque da noite para o dia eu resolvo atribuir um preço para esse artista. A gente vai construindo o valor de acordo com uma trajetória, de acordo com as exposições, especialmente institucionais, né, em museus importantes, em instituições importantes que esse artista expõe, em publicações que o artista ele acaba sendo contemplado, coleções importantes, passou a fazer parte da coleção permanente de determinado museu, foi adquirido por determinada coleção em determinada instituição. Tudo isso vai formando o preço desse artista. Isso que você chama de construir o mercado para justificar um preço eventualmente alto. Mas quando a gente vai para esses grandes leilões internacionais e esses preços que muitas vezes a gente não alcança, aí também vai acontecer essa questão da raridade. Então, por exemplo, vamos citar como exemplo, por exemplo, obras de Picasso. Depois de muito tempo, as obras de Picasso hoje elas não estão mais no mercado. Grande parte da sua obra já faz parte de instituições, elas já estão, já fazem parte de museus, de instituições. Pouquíssimas obras estão em posse de uma coleção privada. Elas já estão disponíveis ao público. Então, ela é muito rara no mercado. Então, junta todos esses critérios que a gente acabou de falar, um artista muito importante, com publicações muito importantes, em todas as instituições museológicas mais importantes do mundo, e ela se tornou muito rara no mercado. Então, ela atinge preços exorbitantes. Então, você junta diversos fatores e forma esse preço. Pois é, por exemplo, uma determinada obra que acaba sendo adquirida por um preço enorme, colecionadores costumam adquirir obras. Como é que funciona essa mecânica do mercado? Um colecionador adquire uma obra caríssima, como é que ele vai ter o retorno do dinheiro investido? Aí já é um colecionador apaixonado, nada garante que ele vai ter o retorno do dinheiro investido. Mas, óbvio, se a gente está falando de um artista muito consagrado, aquilo se torna um ícone, uma referência, uma venda aberta ao público. Então, aquilo se torna um parâmetro de valor internacional. E aquilo também se torna um grande objeto de desejo. Nós temos aqui em Salvador artistas com obras que valham também milhões. Você enumeraria alguns exemplos, por exemplo? A gente tem hoje artistas que atingiram patamares bastante elevados, artistas que não estão mais vivos, mas a gente tem o exemplo de Caribete, do Rubem Valentim, a gente tem o exemplo do Mestre Didi, que também tem atingido, apesar de ser um artista afro-brasileiro, que foi muito tardiamente esse mérito de mercado, assim como o Rubem Valentim. A gente tem aí questões regionais, né? Porque a gente está falando de um artista nordestino, baiano, fora do eixo, Rio-São Paulo,
que o mercado também não foi justo historicamente durante muito tempo. Então Acaba tendo reconhecimento só depois. Foram né? artistas que tiveram esse reconhecimento de forma muito tardia, mas agora o mercado já está começando a responder de forma mais equilibrada ao valor histórico e à importância real. Artistas esses que já se foram, que têm suas obras ou como patrimônio público, não é? Ou na mão de colecionadores também, não é? Exatamente. Eu tenho muitas obras também em mão de colecionadores. Você identifica uma tendência ou novas tendências da arte visual, arte plástica aqui em Salvador? Eu acho que Salvador ali acompanha esse movimento nacional. A gente tem visto nas instituições e o despertar também dos colecionadores para essa obra genuinamente brasileira, com um discurso mais politizado, que tenha mais inclusão e pluralidade no discurso. Então, acho que hoje isso é o que as instituições, os colecionadores e o mercado acaba... Quem dita um pouco o despertar das instituições. Então, as instituições elas acabam definindo isso como pauta de exposição, como pauta de discussão, como seminários de debate para a produção de conhecimento, e isso acaba reverberando no mercado no decorrer dos anos. Você consegue vislumbrar o futuro da arte, levando em conta o avanço das novas tecnologias, essa própria diversidade que nos rodeia aí o tempo todo? Consigo, e não consigo imaginar uma arte tão digitalizada, apesar de que eu acho que a discussão do digital, ela sem dúvida nenhuma, ela vai transitar, ela vai permear as artes visuais, mas é muito curioso como a gente tem essa necessidade do encontro com a relíquia, essa presença da materialidade. Quando se fala de artes visuais, a gente tem muito essa sensação, né, de ir ao museu e de encontrar. A história da aura, da pintura, da escultura, daquela... A gente tem essa relação com a materialidade. Então, ainda que a discussão do digital ou que essa digitalização esteja ali, é como se você... Ainda que eu vá ver uma tela, que seja uma obra que pensa o digital e que usa a tecnologia, ainda assim parece que você quer ir ao encontro dela de forma materializada. É curioso, é muito curioso. Mas isso. É inevitável, não é? Que hoje, cada vez mais, a arte digital vem ganhando espaço. Esses dias eu vi um vídeo, uma animação em que me garantiram que era uma animação artística feita pela inteligência artificial. Foi o que me garantiram. Sim. Eu falei, puxa, é uma coisa fascinante. Tem espaço na Paulo Darzé, por exemplo, para esse tipo de arte? A gente já fez algumas exposições com essa questão da interatividade. Um artista, inclusive baiano, um pintor talentosíssimo, chamado Anderson Santos, há 3 anos atrás, em 2019, foi um pouquinho antes da pandemia, inclusive, a gente abriu essa exposição chamada Floresta Negra, que inclusive acabou de ganhar um edital. E ainda esse ano, em 2023, ela vai ser exposta no Pará, numa instituição. E ela tinha esse caráter interativo e com a relação com o digital. Então, você chegava diante de uma pintura, posicionava seu celular. Quando você posicionava seu celular, vinha uma dinâmica dentro da tela do seu celular. Aquela pintura ela começava a se mover, ela ganhava trilha sonora, ela ganhava tridimensionalidade. Era interessantíssimo. Essa exposição foi uma exposição que, inclusive, me marcou bastante pelo seu ineditismo, pela sua originalidade. E outra coisa que eu gostaria de frisar com relação ao digital é que também ele é muito inclusivo. Ele possibilita hoje, né, a pesquisadores, ainda que não esteja em contato com a obra, mas pelo menos de conhecer a imagem da obra, de conhecer o acervo de diversos museus importantes do mundo. Nem todo mundo tem a possibilidade de pegar um voo e visitar um museu que está em outro país, em outro continente. Então, essa inclusão e essa possibilidade, que ainda que com um certo distanciamento, esse acesso que a tecnologia permite, ele é importantíssimo, ele é fundamental. É um dos grandes méritos, dessas novas tecnologias, a capacidade da inclusão. Hoje você poder entrar no site, ainda que você não venha a Salvador, entrar no site da Paulo Darzé e ter um acesso, entender um pouco o acervo, conseguir, né, ver a imagem de diversas obras, isso é
Fantástico. Fantástico. Você, como pesquisadora da arte afro-brasileira, bem sabe a importância dessa arte na formação cultural da Bahia. Como é que a Paulo d'Arzé Galeria valoriza ou abre espaço para valorizar mais a afro-brasileira, a arte afro-brasileira por aqui? Jefferson, isso se deu de forma muito natural. Isso fez parte da história da galeria durante esses 40 anos. Então, todos os artistas porque lá passaram, sempre tiveram essa ligação, talvez por essa questão mesmo de reconhecimento. A gente está dentro dessa cultura, a gente vive isso, então a gente acredita nisso. Então, é praticamente indissociável. A gente não consegue separar a história da galeria da história da arte afro-brasileira e dessa arte afro-baiana aqui produzida. Então, a gente sempre representou Pierre Verger, eu estou falando de artistas brancos, mas que produziram uma arte muito ligada à cultura afro e também de artistas negros. A gente está falando de Pierre Verger, Caribé, Rubem Valentim, Mestre Didi. Aí hoje eu tenho Caetano Dias, Anderson Santos, Anderson Cunha, Aísson Heráclito, Nádia Taquari. Acho que eu passaria a tarde inteira aqui falando uma série de nomes. E isso se deu literalmente de uma forma muito natural, com uma relação de reconhecimento, de pertencimento. Então, a gente carrega no nosso DNA essa verdade. Não foi uma coisa que o Brasil começou a discutir de forma mais contundente e de forma mais inclusiva, com todo o mérito do nosso recém-falecido Emanuel Araújo, né, com todo o esforço, com toda a luta e resistência que ele teve, inclusive para criar esse termo chamado arte afro-brasileira. A gente deve ao nosso grande Emanuel, que fundou o Museu Afro, que carregou nas costas o Museu Afro-Brasil durante todos esses anos. Então, a galeria tem dentro dela esse DNA, esse reconhecimento, essa paixão, né, e esse respeito por esse axé que aqui permeia e transita entre nós no nosso dia a dia. Você, como pesquisadora de arte, imagino que esteja sempre garimpando novidades no mercado. Normalmente, o que mais acontece? Você que procura artistas para a sua galeria ou são artistas que procuram você? Hoje a gente acaba sofrendo muito assédio por conta de uma trajetória de muitos anos, uma trajetória contundente, então a gente acaba tendo esse assédio e a gente acaba recebendo muito portfólio, enfim. Mas eu não posso fechar os meus olhos e deixar de estar atenta no meu dia a dia ao que está acontecendo na cena artística local e nacional e de estar prestando atenção sempre em novos nomes, em novos talentos. Para artistas plásticos que estejam nos acompanhando e desejosos de terem um espaço na Paulo d'Arzé, para a gente encerrar, qual o conselho que você passa para eles? Se dediquem à sua pesquisa. Só isso? Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, quando você se dedica à sua pesquisa, o trabalho acontece, né? O mercado, ele acontece. Então, acho que é cada um realmente no seu quadrado. Eu acho que cuidar da carreira e cuidar do mercado é uma responsabilidade realmente de um agente de mercado, que é a galeria ou uma produtora, enfim. Mas eu acho que o artista ele tem que mergulhar na própria pesquisa, ele tem que mergulhar na própria obra, ele tem que mergulhar no trabalho. Essa é a grande preocupação de um verdadeiro artista. E ser persistente, né? Com certeza. Thaís, muito obrigado pela sua disponibilidade e sucesso sempre. Eu lhe agradeço mais uma vez e foi um prazer. Prazer todo nosso. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.